o livro de Efésios, fizemos uma rápida, com certeza os irmãos compreendem isso, demonstração do capítulo 1 até o capítulo 5, falando sobre dois temas que são abordados pelo apóstolo Paulo, do capítulo 1 de Efésios até o capítulo 5. Do primeiro capítulo, nós vamos só dar uma pincelada aos irmãos. Paulo defende a nossa identidade com Cristo. E aí, até o capítulo 4, ele fala sobre essa importância. O 4 e o 5, ele fala sobre a unidade, como é poderosa a unidade da igreja. O quanto que nós podemos fazer se formos um. Resistir aos dias maus e principalmente às ciladas de Satanás. A unidade da igreja faz parte do plano de Deus para a preservação da igreja. Unidade na adversidade. Nós somos muitos e pensamos de forma diferente, mas temos uma única razão de estarmos unidos, juntos, que é Jesus Cristo. Então, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amém? Você crê assim? Você deve crer assim. E se tiver alguma resistência espiritual, você pede ao Senhor para quebrar, em nome de Jesus. E aí cheguei ao capítulo 6, e comecei a falar algumas coisas baseado em Efésios 6:10. Nós vamos ler esses versículos novamente. E falei apenas sobre o cinturão da verdade. Agora à noite eu chamei a Sofia e falei: Sofia, você assistiu o culto? Ela: assisti. E o que você entendeu do culto? Ela falou assim: está falando de Efésios. Falei: é isso mesmo, filho, graças a Deus você assistiu o culto, mas o que você achou mais interessante no culto? E aí ela colocou a consideração dela. E eu queria perguntar aos que puderam estar pela manhã, o que você achou mais interessante do primeiro capítulo até o 5º capítulo? Lembrando, identidade de Cristo e unidade com Cristo são as coisas mais importantes desses capítulos. Agora, o capítulo 6 fala sobre o cobertor espiritual. Lá ele define como a armadura. E na minha introdução do sermão da manhã, eu disse aos irmãos que a intensidade do frio de uma pessoa que não tem cobertor é diferente da intensidade de frio daqueles que têm cobertor. Você pode estar sentindo nesse exato momento um frio, mas por você estar agasalhado, a intensidade desse frio é menor do que aqueles que não têm agasalho. Ou seja, quando nós pensamos de coisas espirituais, fica muito mais intenso estas coisas espirituais na nossa vida, quando nós não temos a armadura de Deus. A armadura de Deus minimiza o impacto de tudo que é espiritual, bom e ruim. Lembra os irmãos que Deus, por uma relação de processo, levou Daniel para a cova dos leões. O problema de Daniel não eram os leões, porque os leões não comeram Daniel. Não houve nenhum tipo de prejuízo por causa dos leões. Mas, além de ter levado Daniel na cova dos leões, teve uma experiência que nós chamamos de processo, que Daniel orou, e por 22 dias Deus não ouviu a oração de Daniel. Então nós temos aí uma linguagem espiritual. Esta linguagem espiritual, ela precisa ser respeitada, porque diante das questões espirituais, isso é um princípio no mundo espiritual. As coisas espirituais, elas são discernidas, quer dizer, entendidas, interpretadas, elas são compreendidas de maneira espiritual. Não há a menor dúvida de que, se você não tem tido clareza nisso, você precisa pedir ao Senhor, de alguma maneira, para que abra o seu entendimento e te dê condições, em nome de Jesus, de compreender as coisas espirituais. O céu é um elemento espiritual, o inferno é um elemento espiritual, o diabo é outro elemento espiritual, o pecado é outro elemento espiritual. Então são coisas que muitas vezes nós ficamos preocupados. Como que eu vou entender sobre
tal assunto. Olha, a obediência é um elemento espiritual, a desobediência é um elemento espiritual. Como que eu vou entender isso de maneira espiritual? Eu preciso pedir ao Espírito Santo para me dar esse discernimento. E o Espírito Santo dá, ele tem a capacidade de te dar o discernimento, quer dizer, entendimento. É ele quem nos convence, ou seja, traz ao nosso coração a certeza, a garantia do entendimento, o que eu preciso entender para que as coisas espirituais estejam nos seus devidos lugares. Eu vi que pela manhã o tempo não me foi suficiente para explicar algumas coisas da armadura, e a intenção à noite é falar sobre os outros aspectos da armadura. Eu quero convidá-los a ler os textos. Quanto mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Então não pode faltar nada. Se faltar alguma coisa, você dá brecha, você abre espaço para que Satanás, no mundo espiritual, interfira na tua vida, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 13. Por isso, peguem toda a armadura. Olha que ele fala lá no versículo 9, 10, 11, na verdade, o versículo 11, para você pegar toda a armadura. E aqui ele repete: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, interessante que está ali dizendo com muita clareza, se você tem a armadura, você pode vencer tudo que Satanás te ofertar. Eu vou abrir um parênteses aqui, que às vezes a gente começa achando que nós temos pleno conhecimento do que o texto está revelando, mostrando, e a gente acaba se esquecendo de detalhes do texto. O diabo, ele pode ofertar 3 coisas para você. Ele pode ofertar a mentira, o engano e a destruição. Ele não tem nenhuma outra coisa a não ser isso. Quando não é mentira, ele te engana de alguma forma, e o resultado disso é a destruição. Se você lembrar, ofício quer dizer trabalho. Se você lembrar que o trabalho dele aqui, a única finalidade dele aqui é te afastar de Deus. Quando você vê esse texto, você deveria estar pulando de alegria, porque o texto diz assim: por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de quê? Terem resistido o dia mau, vencer tudo. Vencer a mentira, o engano e a tentativa do diabo de te matar, de destruir a tua vida. Você deveria estar de alguma forma regozijando, transbordando de alegria, porque Deus, através da armadura dele, ou seja, de forma espiritual, nos deixa a capacidade de vencer Satanás. Satanás não está preocupado, e eu falo isso com muita tranquilidade, que tem fundamento teológico para isso, se você veio ou não na igreja. Ele não está preocupado. E existem algumas teologias hoje, pessoas que defendem que tem mais gente perdida dentro da igreja do que fora da igreja. E eu acho isso um exagero, particularmente. Essa fundamentação é quando as pessoas creem na predestinação, e a predestinação leva a vida do ser humano a uma vida sem nenhuma mudança. Já que eu estou salvo, eu não preciso fazer mais absolutamente nada para a garantia da minha salvação. Então, ela fica ali e passa a vida inteira do mesmo jeito, sem nenhuma alteração da característica fundamental, que é a transformação. Você deveria
de alguma maneira, pensar no tempo em que você tem com Cristo e o quanto Cristo já transformou a tua vida, a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, a tua maneira de falar, a tua maneira de vestir, a tua maneira de se comportar. Eu tenho para mim que muitas vezes tudo isso está ligado a uma tentativa de Satanás, porque aqui esse texto está dizendo que depois que eu visto a armadura de Deus, eu me sinto resistente, eu me torno resistente ao dia mau, e eu posso vencer tudo que vem do diabo. Eu posso vencer. Mas essa inércia na vida cristã, ou seja, essa paralisação da vida cristã, me dá a entender que a armadura que ele está propondo é uma armadura muito pesada. Tem um episódio na Bíblia que Davi é convocado por Saul para ir para a guerra, e naquele momento em que ele olha o campo de batalha, ele entra na tenda do rei, e Saul oferece a ele o quê? A sua armadura. Davi, se ele ocultasse de Saul que ele estava ali em nome do Senhor dos Exércitos, com certeza ele iria colocar a armadura do rei. Por que eu digo com certeza? Porque deveria ser algo esplendoroso. A armadura do rei era diferente de todas as outras armaduras. A espada do rei era diferente de todas as outras espadas. O cavalo do rei era diferente de todos os outros cavalos. Então foi dado a Davi a oportunidade, naquele momento, de vestir-se de algo que daria a ele um certo glamour. E o que Davi falou? Não sei andar com isso. Eu não sirvo para andar com essas coisas. E eu pergunto para você, amado, o que você tem pendurado no teu corpo? O que você tem pendurado no seu ouvido? O que você tem pendurado no seu coração? Que tipo de espada você tem carregado na mão? Que tipo de cinto você tem posto no seu cinto? Que tipo de sandálias você tem colocado nos seus pés? Porque você pode estar se adornando por uma armadura que não lhe serve para nada. Do orgulho, da vaidade, da soberba, da arrogância, da prepotência. Quem sabe hajam pessoas aqui vestidas da falsa humildade, que não conseguem perceber o quanto Satanás está sendo simples, te oferecendo coisas simples, e você está aceitando. E se Davi tivesse posto a armadura de Saul, ele não iria vencer a guerra. Irmão, se você colocar essa armadura que o mundo tem dado para o mundo, irmão, essa armadura que o mundo tem feito com que eu e muitas vezes você tenha oportunidade de vestir, nós não vamos conseguir andar com ela, porque ela se tornará muito pesada no mundo espiritual. E qual armadura nós devemos vestir? Verso 14, por favor. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Então, o cinturão qual é? A verdade. Você precisa da verdade. Pela manhã nós alegamos, de uma maneira razoável, de que muitas vezes nós conhecemos a Bíblia, carregamos a Bíblia, ensinamos a Bíblia, mas não temos capacidade de mostrar a vida que a Bíblia oferece. Eu quero que você pense um pouquinho nisso. Mas ele continua dizendo assim: vestido com a couraça da justiça. Então vamos pensar o que é justiça. Eu prezo muito pelo conceito da palavra, mas o conceito justiça aqui é medida certa. Se você estiver em casa e tiver alguém precisando de ajuda, é uma coisa muito simples. Eu espero que você transforme essas coisas espirituais que aparentemente o diabo acha que vai fazer você pensar que é complexa, e você vai sair daqui, não vou conseguir viver uma vida de verdade, porque eu acostumei com a minha máscara. A minha máscara já está igual o Tim Carrey, né? Ela me dá superpoderes,
quando eu coloco, eu me transformo num super-herói. Então, irmão, isso é engano, isso é uma fábula, isso é uma proposta de Satanás para manter você distante do propósito eterno de Deus. Então aqui, a justiça é a medida certa, isso é justiça. Em uma certa ocasião, eu ouvi uma pessoa falando sobre justiça e ela disse o seguinte: é o sapato número 37 para o pé número 37. Isso é justiça. Se você pegar um sapato número 38 e botar no pé 37, cabe? Cabe. Quantos acham que cabe? Cabe. Mas está justo? Não. Se você tem um pé 39 e pega um sapato 37, cabe? Não. Pode ser que você empurre o pé lá dentro e fique totalmente apertado. É justo? Não, você não vai conseguir andar. Então eu entendi que justiça é isso, é a medida certa. E qual é a medida certa para que você tenha acesso às coisas espirituais? Qual é a medida certa que você deva a Deus? Qual é a medida certa que você deve ao seu irmão? E aí eu fui ver como que Jesus ensinou a justiça, como que era a medida certa do reino de Deus. Repitam: tudo que quereis que os homens vos façam, faça vós primeiros a ele. É a medida certa. Tudo que você quer que alguém faça para você, faça para ele. Isso é justiça. Nós não temos outro mecanismo para medir a justiça, a não ser do ponto de referência chamado eu. Eu não posso medir a justiça baseado no outro. Por quê? Eu não sei se o outro está tendo capacidade de receber. Hoje eu falei isso com uma pessoa. Normalmente, as pessoas que mais são miseráveis espiritualmente são as que mais dão trabalho na igreja de Jesus, são as que mais nós, como igreja, colocamos misericórdia na vida dessa pessoa. Quanto mais graça nós damos a essa pessoa, menos valor a gente tem. Menos valor você tem. Com certeza você já viveu isso na sua casa. Com certeza você já viveu isso com um parente, com um amigo, em que você ajudou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você usou de misericórdia, ele errou 1, 2, 3, 50 vezes. E quanto mais você dava a ele, você não espera que a pessoa te pague, mas que ela reconheça a medida da graça. Porque a medida da graça faz com que ela se transforme. No momento em que ela consegue ver a misericórdia, ela muda. No momento que ela consegue enxergar o amor de Deus, porque o que fazemos, não fazemos pela carne. Compreende? Compreende? Alguém pode amar alguém na carne? Tem algum amor, algum proveito na carne? Não, fazemos porque fazemos por semelhança a Cristo, pela nossa identidade com Cristo. Quanto mais fazemos, menos temos. Certamente no seu coração aí tem uma meia dúzia de nomes em que você foi justo e ela não foi justa com você. Ela te traiu, ela não foi leal a você, ela te caluniou, ela levantou falso testemunho contra você, ela arrumou algum jeito para tirar de você o que você mais amava, ela produziu coisas ruins que muitas vezes, esses dias ruins que vão somando, vai te trazendo uma desconfiança de tudo. Eu tenho para mim que muitas vezes a falta de justiça no meu coração me faz desacreditar que o homem possa mudar. Mas quando eu me envolvo com a justiça de Deus, e quanto mais eu acredito na justiça de Deus, olha, irmãos, eu quero fazer um parênteses aqui, que tem gente que acha que a justiça assim, não,
a justiça dos homens falha, mas a de Deus é certa. Não é isso não, tá, irmão? Deus não é vingativo. Não existe isso no reino dos céus. Tá certo? O que eu estou afirmando para os irmãos é o seguinte: chega uma hora, você é cercado, é tomado de uma vontade extraordinária de não acreditar mais que uma pessoa possa mudar o seu coração. Você desiste do ser humano. Você já se torna apático. Alguém que não tem mais simpatia pelo ser humano. Aí adota um gavião, uma gaiola cheia de passarinho, adota um cachorro, adota um pombinho. Esses dias uma pessoa falou que na porta da casa dela, de manhã, logo pela manhã, vem uma porção de passarinhos. Ela falou: eu vou botar ali alguma coisa para eles beberem água. E eu perguntei: mas você acha mesmo que eles vão perder tempo de parar para beber água na tua janela? Eles passam lá porque eles estão acostumados durante uma eternidade a passarem ali. A gente não muda o que é natural, a gente pode mudar o que é nosso, o que está em nós. Nós não mudamos o outro. Esse modelo de gente que vive igual e pensa igual não é aqui. Essa escola não é essa escola que nós estamos vivendo. Se você usar um pouquinho da sua possibilidade de investigação, Karl Marx defendia uma sociedade onde todos pensavam igual. E você entende o que isso significa? Eu não posso usar azul porque é o dia de usar preto. Então todo mundo tem que andar de preto. Eu não posso ter um celular diferente do seu porque eu não tenho condições de ter mais dinheiro na minha casa do que você. Isso chama-se o quê? Economia popular. Todo mundo tem que ter a mesma quantidade de dinheiro. Isso é uma utopia. E aí você chega num ambiente onde as pessoas estão procurando uma justiça de um reino que é invisível. E aonde está a justiça do reino? Em Jesus. Então, quando você tiver dúvida de como você deve tratar as pessoas, vê se Jesus fazia. Como que Jesus se comportava. Vê como ele agiria no teu lugar. Há um livro que eu recomendo, certamente você já ouviu falar, Em Teus Passos, o que faria o quê? O que faria Jesus no que você anda fazendo? Nas suas coisas ocultas, ocultas só para você, porque todo mundo sabe o que você está fazendo. Uma pessoa que tem o hábito de viver na mentira e que faz com que a sua vida não se torne uma vida transparente, todo mundo sabe, querido. São pessoas que se anulam por conta do seu caráter. Elas não conseguem firmar relacionamento por conta do seu caráter. Elas não conseguem fazer um bom negócio porque quer sempre passar a perna nos outros. Ela não consegue prosperar porque a justiça dela sempre vê o quê? O umbigo dela. Ela sempre acha que é mais esperta do que o outro. Chega uma hora, a casa cai. Não estou falando de ninguém que está vivendo lá fora, no mundo, fazendo tudo que não presta, não. Estou falando de pessoas que vivem dentro da igreja, trapaceando e vivendo uma vida sem justiça na sua própria casa. Vivendo de uma maneira em que não há nenhum tipo de alegria naquele lugar. Aí procura um culto de quebra de maldição de hereditariedade. Eu estou estudando esse negócio, pastor Luiz, eu posso te mandar um livro. De Cláudio Hernandes. O cara falando que o meu pai era assim, porque o avô era assim, porque o bisavô era assim, o outro avô do outro era assim. Aí eu fiquei pensando assim, no meu pai. Cara, meu pai era um menino de rua, não tinha nada, foi para ser fuzileiro naval, a marinha era a casa dele, casou com a minha mãe e me teve. O que ele tem a ver com as minhas decisões erradas? O que ele tem a ver com os meus pecados? Ele não tem
tem nada a ver. O que ele tinha que fazer, ele fez até os 5 anos, e depois não pode fazer mais nada. E até os 5 anos, todo domingo de manhã, meu pai me acordava e levava para a igreja. Era uma luta para acordar, não tenho dúvida, porque eu tenho 3 em casa lá, que é uma luta para trazer para a igreja. Mas nunca fumei, nunca bebi, nunca fiz uma porção de outras porcarias que todo mundo sabe que é muito comum das pessoas que não tiveram a sorte que eu tive. De alguém que me carregava, mesmo dormindo, me levava para a casa do Senhor. Para ouvir da justiça de quem? De Deus. Não tem outro lugar não, irmão. Ou você vem e aprende da justiça de Deus, ou o mundo vai te fazer querer a justiça de Deus, porque a justiça dos homens é ruim. Sabe o que meu pai falava? Só para lembrar, de uma maneira nostálgica, ele falava assim: é melhor eu te bater do que o diabo te bater. É melhor eu te dar uma coça quando você fizer uma coisa errada, do que a polícia te bater. E é verdade, irmão. Hoje ninguém tem mais nenhum tipo de desculpa para dizer: olha, você não teve educação. Eu tive educação. Então as falhas no meu processo de formação de caráter, fui eu que escolhi errado. Eu que me ajuntei com pessoas erradas. Eu que propus para a minha vida justiça errada. A medida da minha vida passou a ser da maneira em que eu escolhi. Isso é livre arbítrio. Não passa isso para ninguém. Não passo. Conheço muitos doutores de dentro da favela, como conheço uma porção de bandido dentro da favela. Muitos doutores brancos, como conheço muitos doutores negros. Então não passa isso para ninguém. Assuma. O que você quer que as pessoas te façam? Quer que te respeite? Respeite elas. Você acha que é mais homem do que qualquer outra pessoa? Seja homem em todas as circunstâncias. Começa sendo em casa, lavando uma boa louça, jogando lixo fora, esfregando tua cueca. Começa sendo homem dentro da tua casa. Não há dúvida de que, se for assim, você vai ter uma vida séria. Você vai ter uma vida digna. Por quê? A terceira coisa. E eu vou parar aí. Versículo: tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Quando eu cheguei nesse momento, olhando a armadura, falei assim: tem que ser um butinão, aquela botina bem resistente, porque o evangelho, nós conhecemos Mateus, Marcos, Lucas e João. Quais são os evangelhos que nós conhecemos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Não fiquem preocupados, mas tem mais de 52 evangelhos. Tem evangelho para todo mundo aí. Evangelho segundo Maria, evangelho segundo Judas. Tem evangelho para todo lado. E o que é evangelho? Aquele que conta sobre Jesus. Só para você entender por que ficamos com os 4, porque tinha autoridade espiritual sobre o que estava escrito. Autenticidade apostólica. O que é autenticidade apostólica? Os historiadores pesquisaram e descobriram que o que eles colocaram ali tinha relação histórica, tinha relação temporal e tinha relação pessoal. Juntaram os 3 elementos e falaram: é verdade. O que Mateus escreveu é verdade. O que Lucas escreveu é verdade. O que Marcos escreveu, possivelmente a primeira fonte entre todos os 3 evangelhos, é verdade. O que João escreveu é verdade. Mas existem tantos outros evangelhos. Evangelho segundo Allan Kardec. Você já leu? Sabe quem é? Senhor Allan Kardec, que agora tem filme. Doutrina dos espíritos, doutrina dos mortos, doutrina dos anjos, doutrina... tudo está lá. O que Paulo está dizendo? Que eu preciso ter nos meus pés o evangelho. Qual o evangelho? Agora vamos lembrar mais uma vez. O evangelho da paz. Você lembra de um título que foi dado a Jesus assim que ele nasceu?
príncipe da paz. O Evangelho é alguma história ou histórias que estão relacionadas a Jesus. Então, o que eu preciso calçar? Histórias que estejam relacionadas com Jesus. Há uma supervalorização do homem, a ponto de você ter o culto do bruxo Manuel Ferreira Dias, do ex-traficante Joaquim de Paula Rosa. Estou dando nomes fictícios, tá, queridos? Porque para não haver nenhum tipo de dificuldade, até porque o nosso culto é gravado. Nós não temos que ter essas pessoas como referência. Essa é a idolatria do século de hoje. Pessoas que querem andar com pessoas na igreja que tenham status quo, que tenham fama, que tenham destaque. Pessoas que gostariam de ser elas, e aí entra a síndrome, que essa síndrome tem muito a ver, muita relação com pessoas frias, pessoas que são psicopatas, pessoas que não têm nenhum tipo de sentimento, na verdade, pelo ser humano, porque ela quer a identidade do outro. Você lembra qual é a primeira referência de uma vida espiritual madura? Em identidade com quem? Com Jesus. E a segunda coisa que nós aprendemos no livro de Efésios, que é fundamental para alguém viver uma vida com Cristo, é a unidade da fé. Aonde que nós praticamos essa unidade de fé? Igreja, corpo. Eu tenho que ter compromisso com o corpo. Eu preciso estar no corpo, eu preciso estar ligado à igreja. Eu preciso ter consciência plena do meu papel, da influência que eu tenho sobre vidas, sobre o exemplo que eu tenho para dar para essas pessoas. E quando eu pego a armadura, ele começa com a verdade, com a justiça e me leva agora às sandálias dos pés, o quê? O Evangelho. Pergunto, para finalizar, por onde você anda, as pessoas sabem as histórias de Jesus contadas pela tua boca? Sabe, você conta a história? Vamos falar sobre Maria Madalena. Alguém uma vez falou para mim, era uma prostituta. Olha, cuidado com o que você afirma. Se é hoje, isso dá cadeia. Cuidado. Será que era mesmo? Será que não era? Judas, tem 3 Judas nos 12 discípulos. Aí o cara vai e quer logo condenar o Judas bom. Para todo mundo, Judas não presta, né? Tu botaria o nome do teu filho Judas? Carlos Eufrásio da Cruz Judas. Não botaria. Alguém botaria? Não botaria. A gente estigmatiza, sabe o que é? A gente macula. A gente faz bullying com uma porção de coisa no Evangelho. A gente acaba rotulando. Nós somos racistas por natureza, todo mundo sabe disso, né? A gente entende essa história dos 500 anos do Brasil, briga essa que é uma coisa fantasiosa. Racismo estrutural. Onde que tem negócio de racismo estrutural, gente? Para. Aí a gente leva isso para a igreja, mas os principais cargos são de brancos. Vai nas igrejas da Zona Sul e vê se tem algum pastor criolinho. Vai lá. Alguma liderança nacional de cor? Tem? Nem na Bahia. Eu sou conferencista da 5ª Assembleia Nacional da Assembleia de Deus do Pará, lá na Bahia, junto com o pastor Samuel. Câmara, isso aí. Não tem os conferencistas, não tem nenhum criolinho, pastor, tudo branquinho. E a gente luta contra o racismo. Eu mando cartaz para você ver, só branquinho. Aí eu perguntei, mas não tem nada, não tem ninguém para falar sobre as tendências negras, afrodescendentes dentro das igrejas evangélicas no Brasil? Não tem. Tu vai nas universidades, principalmente na academia, você não vê essa ascensão do povo brasileiro, não. Você vê assim não. Por quê?
Porque falta gente comprometida com o Evangelho. Está comprometido com o status. Esse status que separa a igreja de Jesus. Esse status que separa as pessoas de Cristo, ao invés de levá-las para Jesus. Eu penso, irmãos, que ouvir isso não é bom. Mas se está ali, é porque tem algum sentido. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho do quê? Da paz. Irmão, chegou alguém na tua igreja, não investigue a vida dele, irmão. Vai tomar conta da tua. Irmão Johnny, faz o quê? Fez o quê? Está casado? Está separado? Acolhimento não é isso não. Isso não é acolhimento. Isso é afastamento. Pode ser que muitos não entrem mais aqui por conta disso. Não olhe para ele se ele está com um relógio bom, ou se ele está com uma calça boa, ou se ele veio num carro bom. Não faça isso. Permita que a verdade que te transformou, transforme o coração dessa pessoa. Permita que a justiça que te alcançou, alcance essa pessoa. E outra, permita que o Evangelho da paz chegue até o coração deste indivíduo, para que ele seja o quê? Transformado por Jesus. Ele precisa ser transformado por Jesus. Ele não precisa de uma doutrina. O Evangelho por si só já é doutrina. Quer saber como lidar com o pão? Está lá escrito em Mateus 5. Quer saber como lidar com demônios? Está lá em Mateus 6. Você quer saber como lidar? Está tudo lá. Sermão do Monte, todas as doutrinas de Jesus está lá. Quem deve ser disciplinado, quem não deve, quem deve ir para o altar, quem deve ser pastor, quem não deve, quem deve ser obreiro, quem não deve, está tudo lá. Bota no pé e use, irmão. Porque as pedras do caminho que nós andamos machucam nossos pés. E se nós não tivermos calçados com o Evangelho certo, nós vamos ficar procurando um lugar para curar as nossas feridas. É um irmão que falou uma coisa que não devia, é o outro que o pastor que não foi me visitar, é o outro. E a gente está acostumando as pessoas a esse tipo de vida com Jesus. Você já foi visitar um preso na cadeia? Você sabe como que é o preso na cadeia? Talvez o pastor Luiz já deu testemunho disso aqui, o pastor Jorge também já teve a oportunidade de fazer cultos aqui através da rádio para atender. Há umas 4 semanas atrás eu fui a Teresópolis, que uma pessoa ia ser presa por gato. E para ela ser presa por gato, ouça o que o pastor está falando, tá? Ouça. A Light tem que te notificar que tem gato. Ela precisa levar um perito à tua casa e fazer ali um laudo dizendo que tem um furto de energia. E ela vai mandar um documento para você. Com aquele documento você institui um advogado, porque se você não for com um advogado, você pode ficar preso na hora. Você institui um advogado para prevalecer o seu direito de defesa, a ampla defesa. E eu fui até Teresópolis resolver o problema de uma pessoa assim, dessa natureza. Cheguei lá, perguntei para o rapaz: tinha gato na tua fábrica? Falou: doutor, não tinha não. Falei: irmão, deixa eu falar uma coisa para o senhor já foi preso? Você sabe o que é uma cadeia? Ele falou: não, não sei. Eu falei: então é melhor você falar a verdade. Qual é o primeiro ponto aí da armadura? Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Verdade. Conta a verdade, porque senão você vai ficar o quê? Preso. Tem gente, irmão, que está furtando a luz de Jesus. Ao invés de brilhar, a luz está ficando nele, na vida dele, ele não consegue brilhar. Vós sois a luz, não é para você, não é para a tua casa, não é para o teu grupo na internet, não, é para o mundo. E continuei a pergunta, perguntei ele pela segunda vez: senhor, o senhor não está mentindo? Ele: não. Quando eu cheguei lá, a luz já estava ligada. Eu falei: opa, macaco velho. Falei: e o senhor não sabia? Qual foi a última fatura da sua fábrica? Ele tinha uma distribuidora, a maior distribuidora de bebida da região. Eu
falou, R$230. Legal, irmão. R$230. Quantos frigoríficos ou quantas geladeiras você tem? 4. Ô, irmão, então divide. O cara distribui, né? Na região maior. Pra vocês terem ideia, ele distribui para o Dom Atacadista, o cara lá na região. Dom Atacadista é esse cara que compra caminhões e caminhões de coisas. Sabe quem é o dono, sabe? Conhece? Dom Atacadista, igual Açaí, Guanabara, é a mesma rede. Como que o cara paga 200 e poucos reais de luz e acha que é normal? É normal? Precisa enganar mais alguém? Então tá bom. Aí o procurador do município falou assim, doutor, tem algum acordo? Falei, tem. Qual é? Prende ele. Ele deu um pulo da cadeira. Falou, mas doutor, eu te chamei para eu não ser preso. Eu falei, mas você está mentindo. Sabe o que acontece? Quando você mente e eu concordo com a tua mentira, todas as vezes que eu vier aqui, o delegado vai achar que eu sou o quê? Mentiroso igual você. Doutor, prende ele. O delegado começou a rir, eu vi que o inspetor lá começou a rir, me chamou do lado e falou, doutor, não tem nenhum acordo não? Eu falei, prende ele está mentindo. Resumindo a história, queridos, fizeram um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, e multaram ele em 10 mil, pastor. 10 mil, que eu achei que ele ficou no lucro. Eu achei que ele ficou no lucro, porque ele devia ser preso pela mentira dele. Irmão, tudo eu trago para a minha vida espiritual. Quando eu minto para alguém, quem está preso na mentira sou eu. E aí Jesus, que é o advogado, vira para o diabo e diz assim, leva ele, porque ele está o quê? Mentindo. Jesus não é conivente com a tua mentira. Jesus não concorda com a tua vida de mentira. Jesus não apoia a tua vida. Ele quer te amar e fazer você se ver livre da sua mentira. Aí o diabo faz o quê? Tem Jó, vai ler, você vai ver o que eu estou dizendo. Ele tem autorização de Deus para continuar sendo Senhor da tua vida. Tem como dar certo uma vida mergulhada na mentira? Tem? Tem como prosperar? Tem como ter uma família feliz? Tem como ter paz na sua casa? Tem? Não. Porque ele conhece, sabe a verdade, mas tem o quê? Justiça. O evangelho de hoje passa a mão em quem bebe, em quem adultera, em quem faz filho nos outros e não paga pensão, em quem tem gato dentro de casa. Passa a mão na cabeça de uma porção de gente, cara. O evangelho de hoje quer ver um lugar cheio de gente, batendo palma, pulando, gritando, falando línguas que eu não entendo nem que língua que são aquelas. Porque se edificasse, transformava a pessoa primeiro. E aí o que era para brilhar, brilhava. O que tinha para brilhar, brilhava naturalmente. Você sabe que Deus te fez para brilhar. Isso que é o evangelho. Não é o evangelho que está preocupado com outras coisas. As outras coisas são o quê? Acrescentadas. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e fale com Deus. Senhor, que essa noite eu me veja livre em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se você quer brilhar como Jesus, irmão, se você quer ter o brilho de Jesus na tua vida, se você quer ter o brilho de Deus na sua casa, se você quer ter o brilho de Deus no seu trabalho, se você quer ter o brilho de Deus por onde você passar, meu irmão, fique de pé agora em nome de Jesus e adore ao Senhor. Vamos glorificar o nome desse Deus que nos deu a oportunidade, que é aonde, aleluia, aonde tem alguém que crê no seu nome de verdade, ali a transformação. Existe mudança, transformação na vida daquela pessoa. E é o que eu desejo aos irmãos. Uma semana de muitas mudanças, de muitas conquistas, de muitas vitórias.
Vitórias essas que começam aí, entre você e Deus. Pai querido, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, e o nosso Deus é maior do que qualquer coisa que possa estar agora passando na nossa cabeça, porque a tua palavra provoca, Senhor Deus, todo este alvoroço, e nos faz meditar, pensar, que tipo de vida nós estamos tendo com o Senhor. Nós desejamos, Senhor Deus, que o Senhor brilhe, que o Senhor cresça. Nós desejamos que os nossos pecados sejam perdoados. Nós desejamos ter autoridade espiritual, força moral, para dizer ao mundo que Jesus é o Senhor. Nós queremos, bondoso Deus, que o rio conheça a Cristo de verdade. Em nome de Jesus, abençoa-nos. É o que eu lhe peço e oro hoje e sempre. Amém.